E aqui, olha, eu vou mostrar para você como aplicar um forro. Eu deixei esse espaço aqui já para fazer a costura e não ficar aparecendo aqui na frente. E eu vou mostrar para você então como fazer um forro para essa bolsa, mas serve, claro, para outros modelos também. Para fazer o forro da bolsa, eu vou utilizar o nylon resinado, que é um tecido próprio para forro de bolsa, mas se você quiser utilizar um tecido de algodão, também pode usar, não tem problema. Esse aqui, com meio metro, dá para fazer o forro da bolsa com zíper, tá? Se você quiser fazer o forro sem zíper, gasta menos ainda. Você precisa só cortar 2 pedaços assim, um pouquinho maior do que a bolsa, né, para garantir que você vai fazer todas as dobras, né, de acabamento correto, na altura certinha aqui que você quer, e aí fazer a costura em forma de U. Pode fazer a costura na mão mesmo, né, com agulha de mão, e aí aplicar nessa bolsa esse forro. É a forma mais prática. Se você quiser colocar o forro com zíper, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou explicar aqui para você. Olha, aí teria que cortar as duas partes aqui do mesmo tamanho, como se você fosse costurar à mão, porém, uma das partes aqui você vai cortar, olha, na altura que você quer o zíper, tá? Eu fiz aqui um desenho antes para mostrar a altura que eu queria o zíper. Olha, um pouquinho abaixo da alça, eu quero que fique o zíper. Então, por isso esse corte está aqui. Se ele fosse na metade da bolsa, seria um pouco mais abaixo, aqui na metade, entendeu? Se fosse aqui no topo, aí aplicaria o zíper já aqui em cima. Fora isso, então, você vai precisar do zíper para colocar aqui e outro pedaço aqui para fazer o bolso, né? Com a profundidade do bolso, 2 vezes a profundidade do bolso que você quer, para dobrar. E aí sim, olha, coloca aqui o zíper com essa parte, né? Sempre fazendo o acabamento, mas se você levar numa costureira, você não precisa nem entender disso aqui. Ela vai fazer tudo para você, aplicar esse zíper. E aqui, olha, essa outra parte aqui vai ficar, né, para o bolso ficar dentro, vai aplicar o zíper desse jeito. E vai precisar de 2 pedacinhos desse aqui para fazer os arremates aqui, olha, no zíper, quando você aplicar, para não ficar aparecendo todo o espaço do zíper, tá? Mas se, como eu disse, se levar numa costureira aqui, ela faz esse forro aqui, não vai cobrar caro, só para costurar, você já levar o tecido, levar o zíper, levar tudo certinho, leva assim a anotação de como você quer ou explica para a pessoa e ela vai fazer o forro para você. Esse forro após costurar, olha só, como fica aqui um pouquinho menor do que a bolsa, né? Ou mais ou menos no mesmo tamanho, não tem problema, não precisa ficar exatamente igualzinho. Como eu mostrei aqui para vocês, olha, costurando, olha aqui a parte do bolso dobrado. Isso aqui é o avesso, né? A parte de dentro do forro fica certinho aqui com o zíper, olha. Para ficar um bolso aqui, para colocar aqui dentro da bolsa, olha. Vou só dobrar ele aqui e colocar aqui dentro para você ter uma noção de como vai ficar aqui na bolsa esse forro. Depois de aplicado, olha, quando abrir a bolsa, tem aqui o bolsinho com zíper, tá? Só que para facilitar aqui a aplicação desse forro, dá para fazer assim também, olha, você já colocar ele aqui, fazer o alinhavo com ele na altura que você quer que fica aqui esse forro, olha, para pré-fixar ele aqui para depois fazer a costura definitiva. Mas a forma mais prática de aplicar é o seguinte, pega aqui o forro, olha só, esse está ao lado de dentro, né, da bolsa, então vou deixar ele para fora. O lado que vai ficar na parte de dentro da bolsa, vou virar para ele ficar aqui para fora. O zíper também para fora. E se você costurou a mão, não colocou zíper, deixa ele como se ele tivesse assim, olha, como se fosse uma bolsa já feita com esse aqui, com a costura do avesso toda na parte de dentro. Isso para aplicar. A bolsa aqui você vai fazer do mesmo jeito, virar ela no avesso, olha. Estamos com o lado correto da bolsa, vou virar ela no avesso. Pronto, já tenho aqui a bolsa no avesso e o forro com o zíper da parte de dentro aqui para fora. E agora eu vou colocar então a bolsa dentro do forro e não o contrário, né? A bolsa já está no avesso, vou colocá-la aqui dentro do forro. Só tirar esse papel aqui para não atrapalhar e colocá-la aqui dentro do forro. E vou ajustar para ela ficar da forma correta, como se a bolsa fosse o forro, né? Deixando aqui a bolsa no avesso, não se esqueçam disso. Coloquei então a bolsa dentro do forro, só lembrando que a bolsa está no avesso e o bolso, né, o zíper está do lado de fora. Se você não colocou zíper, a costura que você fez a dobra aí, digamos o avesso da costura do forro tem que estar para dentro, tá? Ou seja, avesso com avesso.
Agora eu vou posicionar, olha, a lateral do forro com a altura que eu deixei aqui de espaço para fazer a costura. E aí é só posicionar aqui para fazer a costura das pontinhas aqui. Só que se eu começar a costurar assim, posso correr o risco de juntar muito ele e ficar franzido. E para isso não acontecer, a gente vai fazer uma costura um pouco mais rústica, que a gente chama de alinhavo. Aliás, essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre costura. Aliás, eu não sei coisas sobre costura, acho que eu só sei isso mesmo, alinhavo e costurar, viu, gente? Porque eu aprendi com a minha mãe mesmo. Alinhavo é uma costura mais grosseira, então eu vou costurar aqui, saindo na frente, deixo ele bem posicionado, olha, saindo lá distante. Não é uma costura bonitinha do jeito que vai ficar, só vou costurar mais ou menos desse jeito e veja que eu estou utilizando aqui um fio de outra cor, não tem problema. Esse fio aqui a gente vai tirar assim que terminar a costura permanente. É só ir posicionando ele aqui na mesma altura e fazendo, olha, pula um espaço maior, introduz a agulha para frente, para trás, olha, saindo lá na frente só para deixar marcado esse espaço. E é só seguir fazendo assim por toda a bolsa. Veja que essa costura não tem muito segredo, é só fazer uma costura bem rústica mesmo, só para posicionar o forro na altura que a gente quer a costura permanente. E não tem problema do outro lado ficar aparecendo esse fio, olha, veja que eu estou costurando, olha, fica aparecendo esse fio do outro lado, mas a gente vai remover ele assim que fizer a costura permanente, tá? A costura permanente é que não vai aparecer lá na frente. Já estou chegando aqui, olha, no final da costura, né, desse alinhavo. Aqui eu vou só prender esse fio para ele não ficar soltando, mas não precisa fazer tanta remate aqui para mostrar para você como ficou então aqui ao longo de toda a bolsa essa costura. Eu vou só costurar assim e vou cortar, deixando essa ponta de fio aqui assim mesmo. Só para você ver, olha, que se eu virar, né, aqui, olha, eu costurei ao longo de toda a bolsa, sempre deixando na altura que eu quero esse arremate, certo? Essa costura definitiva. E se eu desvirar aqui, tirar, voltar no avesso, só para conferir aqui a posição da bolsa e do forro, né, se vai ficar de forma correta. Olha, não tem a costura aqui definitiva, né, ainda está aparecendo aqui a costura, mas a bolsa já está aqui com o forro posicionado da forma correta. Deixa eu mostrar aqui na parte de dentro, olha, que o zíper está certinho. Se a bolsa ficar do lado correto, eu tenho o zíper também aqui no lado correto para ficar com o bolso certinho aqui. Então agora eu vou só fazer a costura definitiva. Então para facilitar a costura, eu vou voltar aqui só virei aqui para você ver que estava no modo certo, mas para fazer a costura definitiva eu deixo ele aqui no avesso mesmo. Após fazer esse alinhavo posicionando o forro na altura correta, eu preciso fazer a costura definitiva. E para não ficar aparecendo, eu tenho que utilizar uma das duas cores, ou a cor da bolsa ou na cor do forro. Mas para você visualizar melhor os pontos, eu vou utilizar uma cor mais clara. Eu só coloquei aqui o fio na agulha, vou amarrar as duas pontinhas do fio juntas, né? Aqui, olha, para trabalhar com fio duplo. Vou segurar aqui as pontinhas, fazer uma volta completa, girar para torcer esses dois fiozinhos juntos e puxar a pontinha aqui para fazer um nozinho. Nó de costureira, né? Todo mundo aprendeu isso aqui quando era criança, eu aprendi com a minha mãezinha. Veja que está posicionado e eu vou começar então a costura pegando aqui, olha, em um dos pontinhos trindade para não ficar aparecendo. E vou costurar pegando assim no meio dos fios para o nozinho não passar. Se eu pegar embaixo do fio, o nó passa direto, né? E fica aparecendo lá na frente. Então eu quero deixar esse nó aqui, olha, para quando colocar o fio, o forro, né? Esconder e também não ficar aparecendo aqui na frente. Posicionei ele aqui, vou voltar o forro para a direção correta que eu vou fazer o arremate, né, a costura definitiva. Vou pegar agora no forro, não precisa pegar muito, olha, pegando aqui a distância bem pouquinho. E vou pegar nesse detalhe que eu deixei para fazer a costura definitiva. E esse fio vai ficar sempre embaixo da agulha. Quando a agulha sair, deixar o fio debaixo da agulha para sair aqui com a agulha fazendo uma laçadinha desse jeito. Deixa o fio na parte de cima, pega novamente, olha, de baixo para cima, no forro e depois na bolsa, saindo com a agulha sempre em cima do fio. Como é o nome desse pontinho aqui? Quem sabe o nome desse pontinho? De baixo para cima, novamente, olha, pego no forro e no detalhe. Só deixar assim embaixo da agulha. Veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito, olha, pegando de baixo para cima, primeiro no forro, depois aqui no detalhe que eu deixei da bolsa e saindo sempre em cima do fio, para fazer essa laçadinha aqui, né, olha, para ir ficando a costura. Se você fizer utilizando uma das duas cores, nem fica aparecendo. Aqui é só seguir fazendo por toda a bolsa. Veja que aqui, olha, eu já estou utilizando o fio na cor definitiva, que é o preto, a mesma cor do forro. E não fica aparecendo, olha, só fazendo a laçadinha do mesmo jeito
Então é só prestar atenção para costurar sempre na mesma direção desse fiozinho, para ficar sempre da mesma altura. Não vai ficar aparecendo, quanto menor você fizer esses pontos aqui, mais delicado vai ficar essa costura. Não fica aparecendo aqui na frente também, olha na cor preta, né? Não está aparecendo, porque eu deixei um fiozinho mais saliente aqui para fazer essa costura. E aqui é só seguir costurando com essa cor definitiva. Essa aqui eu vou desmanchar, viu, gente? Só fiz aqui para vocês verem como ficam os pontinhos, né? Mas eu vou desmanchar e fazer ele todo com a mesma cor da bolsa. Já estou completando a volta com esse pontinho caseado e aqui no final eu vou fazer mais um pontinho pegando somente no mesmo ponto que eu finalizei para travar um pouco mais e vou esconder esse fio, olha, pegando aqui dentro do caseado na direção da alça, né, não vai ficar aparecendo lá na frente e aí eu consigo esconder ele um pouco mais e cortar. Já fiz aqui o arremate um pouquinho atrás, né, fazendo um nozinho a mais. E aqui é só cortar e eu tenho aqui já a costura completa. Eu ainda tenho o fio aqui do alinhavo, né? Eu tenho que tirar esse fio, mas na frente, olha, a costura do forro não fica aparecendo. Para tirar esse fio do alinhavo é super fácil, só cortar ele aqui em qualquer um dos espaços para puxar aqui, olha, ele sai bem fácil aqui. Só tirar ele durante toda a volta aqui, puxando mesmo os pontos para sair ele por completo. Se você quiser cortar ele em espaços mais próximos, assim, para puxar de forma mais fácil esse alinhavo, mas é bem facinho porque o fio não está totalmente preso. Vou só tirar todos eles aqui. Agora sim, olha, tem a bolsa completa, deixa eu só desvirar ela do lado correto para você ver. Aqui, olha, a costura na parte de dentro não ficou torta, né? Porque a gente utilizou aquele fiozinho como referência para fazer essa costura. Na parte de dentro nós temos o bolso com zíper. E agora ficou firme essa costura, não tem mais os fios aparecendo aqui, olha. Não aparece os arremates, a costura do forro. E eu tenho aqui então a bolsa prontinha. Eu espero que você faça a sua. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!